Um ponto importante é, uma vez aprovada a PEC, como garantir que ela será cumprida? Eu vou aqui falar uma colocação que me preocupa muito. Nós aprovamos uma excelente reforma trabalhista. Só que boa parte da Justiça do Trabalho não cumpre a reforma trabalhista. E a gente continua judicializando a reforma trabalhista e voltamos a ter um passivo trabalhista igual a antes da reforma, simplesmente porque parte da justiça trabalhista não cumpre aquilo que o parlamento aprovou. Como é que nós vamos evitar esta armadilha na questão da PEC da segurança pública? Bom, primeiro tem uma diferença de hierarquia legal. No caso da reforma trabalhista foi uma legislação ordinária, ou seja, legislação comum. Eu acho um absurdo. A lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança, era uma lei federal. No Brasil, a gente desmoraliza até lei federal, o que é uma demonstração da imaturidade em vários aspectos da nossa própria democracia. Aquela história que ficou até no jargão popular, lei que pega e lei que não pega. Isso, para mim, isso é ridículo e absurdo e mostra que a gente tem um caminho longo ainda a percorrer para que cada legislação seja cumprida. E é por isso que eu defendo com tanta ênfase aquilo que é deliberado pelo parlamento. Tem forças ocultas, muitas vezes, que corroem, que vão, eu diria, limando e de forma rasteira, contaminando e tirando aquela decisão política que é muito custosa. A reforma trabalhista, ela foi tirada em cima de muito suor, lágrimas e dificuldades, empenho político efetivo no governo do presidente Temer. E aí, de forma sorrateira, vão se buscando pareceres, decisões judiciais, e aí a justiça trabalhista vai, eu diria, tirando os méritos principais. A grande diferença do parlamento brasileiro para outros parlamentos do mundo é que o parlamento americano, o parlamento inglês, o parlamento alemão, francês, quando decide algo, é uma decisão do parlamento, que é a casa do povo, e a representação do Senado, no caso dos senadores. Eu defendo sempre isso, eu tenho dito muito ao presidente Hugo, quando eu discuto o papel do CNJ, de outros conselhos, no que diz respeito à política de segurança pública, não é querendo uma centralidade, não, porque a representação popular tem legitimidade do voto popular e ela precisa ser respeitada. Então, outras instituições e outros poderes devem ser respeitados, mas eles só podem ser respeitados se respeitarem também o parlamento. Nesse aspecto, eu espero que a gente possa retomar os valores da reforma trabalhista, como foi votada ainda no governo Temer, e fazer cumprir a legislação trabalhista. E entendo que, como a PEC da segurança ela tem uma hierarquia legal de Constituição, fica muito mais difícil você julgar um dispositivo constitucional ou da Constituição como inconstitucional. Não que seja impossível, o Supremo pode tudo, ou quase tudo, mas não seria uma coisa muito, eu diria, fácil o Supremo dizer que algo que foi definido, que foi votado por mais de 60% da Câmara, do Senado, que está no texto da Constituição, seria inconstitucional. Então, quando a gente eliminar a progressão de regime para líder de facção, eu não acredito que o Supremo vai derrubar esse dispositivo constitucional, porque é a vontade do parlamento, está no texto constitucional, ninguém está tirando nenhum direito de qualquer condenado, apenas dizendo a ele que ele não terá o benefício da progressão de regime, de cumprir 20%, 25% da pena em desfavor da sociedade. Eles produzem um mal terrível, tráfico de drogas, interferência na atividade econômica, em territórios dominados pelo crime no Rio de Janeiro, até dizem com quais meninas querem ter relacionamento, expulsam moradores de residência, como fizeram em meses atrás no Ceará. Então, essa turma precisa de um tratamento duro. E eu não acredito que, se o Congresso vai nessa direção, a sociedade quer isso, o Judiciário vai desfazer aquilo que está sendo construído com muito esforço e com muito risco. A gente assume risco.
quando a gente atua em campos que não é o meu território. Eu sou uma pessoa que sempre lidou com aspectos da educação, de políticas públicas fora da área de segurança pública. Mas me foi dada a responsabilidade. Eu tenho como, eu digo, norte de vida e como senso de responsabilidade sempre procurar fazer o melhor e o bem para todos. Eu não vou abdicar de cumprir a minha missão na integralidade, respondendo ao interesse da população como ela espera. E espero, naturalmente, que outros poderes possam dar o mesmo exemplo, a mesma cooperação. Agora, deputado, o PL da facção, que a gente acabou de... antifacção, que acabamos de votar na Câmara e que está no Senado, o governo usou uma estratégia interessante e acho que pode repetir na PEC da segurança, né? Perdeu na Câmara, viu que não tinha como segurar uma coisa de vontade popular, que era endurecimento de pena, mas quando chegou no Senado, começou a usar toda a sua influência para reverter medidas aprovadas na Câmara. O senhor acha que pode correr o mesmo risco? Ou seja, como representante do povo, o deputado é mais favorável a esse endurecimento de pena, aprova a PEC da segurança, mas chega no Senado, o governo pressiona ali os senadores, aí começa a ter modificação. Como é que o senhor vê esse trâmite dentro do parlamento da PEC da segurança? Bom, eu acho que a lei da antifacção ela foi muito tumultuada do ponto de vista de debate. Eu não vou aqui responsabilizar quem quer que seja, mas houve muita exploração política, houve uso político do poderio de comunicação do governo para, eu digo, antagonizar com outros setores dentro do parlamento, com o campo mais à direita. Então, houve uma luta mais aberta. Eu procurei me distanciar desse debate mais acalorado. E nunca, eu levei a minha condução como relator numa disputa pessoal. Eu, pessoalmente, tenho enorme respeito e apreço pelo ministro Lewandowski. Nada contra ele. E fui debater ideias. E procurei manter, naturalmente, minha posição das minhas convicções, mas buscando um equilíbrio, ouvindo pessoas que representam o governo e tentando basear a construção do texto naquilo que é tecnicamente viável, que reflete experiência internacional e que, ao mesmo tempo, tem suporte em evidências. Não que você não tenha sido, vamos dizer assim, baseado, não tenha sido feito com base em evidências o projeto de lei antifacção, mas o debate foi muito mais, eu diria, acirrado. Não se permitiu ao derrite que ele pudesse conduzir dessa forma. Então, eu imagino que no caso da PEC, ela vai chegar mais, eu diria, redonda. Então, eu espero que, saindo da Câmara e indo para o Senado, sempre há espaço para aprimoramentos e modificações, mas que o Senado não modifique fortemente. De qualquer forma, como a proposta nasceu na Câmara, a palavra final será da Câmara. Então, a gente vai ter que fazer uma escolha entre o texto do Senado e da Câmara, arbitrando entre os dois lados. E eu espero que a gente possa fazer prevalecer o máximo do nosso texto, que, ao meu ver, estará na direção correta e bastante consistente, com o espírito da cooperação e integração federativa e facilitando a descentralização e a operação na ponta do combate à criminalidade.